Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi. Eu sou Daniel Hammerhuisman, psicólogo e psicanalista independente, e hoje estou aqui com as minhas colegas psicanalistas, Aline Eugênia Camargo, Luciana Sadi e Heloísa Spadoni, para falarmos sobre o filme A Baleia, com Brandon Fraser, que está aí nos cinemas, né? O Brandon que ganhou o Oscar de melhor ator, e para discutir um tanto da questão da obesidade hoje, da clínica com obesidade, sofrimentos alimentares ou transtornos alimentares, como vocês preferirem. Trata-se então de um debate pautado em grande parte na psicanálise, mas que pode se estender aí ao âmbito da antropologia, da cultura, da interface com outros saberes que sem dúvida atravessam essa condição clínica da obesidade, né? Essa condição existencial tão comum no mundo de hoje. Então, queria agradecer a presença das três, muito obrigado por estarem aqui com a gente no canal. E eu então passo a palavra agora para a Aline Eugênia Camargo, psicanalista, que vai tecer as suas considerações sobre o filme e dizer um tanto por que ela, de que maneira ela se sentiu tocada, o que ela vê de interessante aí nessa perspectiva do filme que pode nos ajudar na psicanálise e além. Então, Aline, bem-vinda, a palavra está com você agora. Muito obrigada, boa noite. Então, eu sou psicanalista pelo SEGES, pelo Departamento de Psicanálise. Eu hoje participo também do Departamento de Psicossomática, onde sou professora do curso, né? E já há algum tempo venho trabalhando com o tema dos transtornos alimentares, anorexia e bulimia. E mais recentemente, meus últimos trabalhos são sobre obesidade, que me intriga um bocado. Uma questão importante que aparece com muita frequência na clínica, né? Então, eu queria começar agradecendo ao Daniel pela oportunidade de produzir e compartilhar algumas ideias, né, sobre esse filme tão tocante que mexe tanto com a gente. E, tal como colocado por Freud, a arte é fonte de grande inspiração para a psicanálise. Então, nesse sentido, não se trata da gente psicanalizar o filme, mas que ele possa trazer elementos e agregar ideias e nos promover uma imersão poética nas grandes questões humanas com as quais nos deparamos no cotidiano de nossa clínica, né? Então, A Baleia é um drama que no personagem central aparece essa figura do obeso mórbido, né? Que dá figurabilidade, no meu entender, às múltiplas questões sobre as relações humanas, familiares, no contexto do mal-estar da cultura, no qual o sujeito não pode ser ele mesmo e expressar sua autenticidade em função da pressão cerceadora de uma cultura normativa, né? E lembro que essa expressão, sejam vocês mesmos, o Charlie fala muitas vezes lá no curso de redação para os alunos dele, sejam autênticos, sejam vocês mesmos. E eu acho que o filme ele toca muito nessa ideia da pessoa poder buscar sua autenticidade e entrar mais em contato consigo mesma, né? Maria Helena Fernandes, no seu livro Transtornos Alimentares, ela se dedica às relações entre as psicopatologias alimentares e a cultura. E cita Hannah Arendt, que diz assim: uma das formas do totalitarismo é automatizar, padronizar e animalizar a existência humana. Uma frase muito forte, né? O estudo das manifestações sintomáticas alimentares, entendo que deve ser sempre tratado no contexto histórico, social e político no qual está inserido, né? E nesse sentido, no livro do Daniel Roisman, né, A Obesidade Não Toda, tem dois capítulos muito importantes discutindo essas questões. E aí você então traça uma análise muito pertinente do contexto neoliberal, da sociedade de consumo, que impõe uma contradição insolúvel ao sujeito, que é consuma, né, coma e fique magro, né? E citando, acho que Brownstein, que vai relacionar a teoria queer e falar da exclusão dos homossexuais e dos adictos do discurso hegemônico.
Esse autor então coloca que a heteronormatividade e a taxonomia são mecanismos de controle do desejo e das singularidades. E você lembra também sobre os efeitos da globalização, sobre a homogeneização dos hábitos alimentares, né? E acho que esse assunto da teoria queer aqui, especialmente para analisar o filme, pensar o filme, tem tudo a ver pela questão da homossexualidade do personagem, né? Entendo, à luz desses autores, né, Marilena, o Daniel, que através da figura da obesidade se põe em xeque essa dimensão mórbida da cultura neoliberal que, por pressão do capital, induz a uma gula autodestrutiva. No filme vemos, sob um pano de fundo na TV, a ascensão do Donald Trump na política e tudo o que veio com ele em termos de conservadorismo, retrocesso cultural, discurso de ódio, que por fim conhecemos bem, que chegou até nós também, não é? Pregando os valores da vida norte-americana, American Way of Life, formato normalizador para as relações humanas, para as aspirações eróticas, culturais e profissionais dos jovens, né? Em algum momento na aula que ele dá falando dos jovens, aparece um pouco essa ideia do cerceamento pelos pais, da decisão de profissão, coisa assim, que tira a liberdade do sujeito, né? Utilizando-se de valores religiosos para se infiltrar no cotidiano dos sujeitos que se tornam um objeto de manipulação, como a deusa Circe na Odisseia, que transforma os soldados de Ulisses em porcos. Como essas questões aparecem no filme? Para mim é sempre muito marcante a primeira cena, bem como para mim é muito importante as primeiras sessões dos meus pacientes. Faço questão de anotar com muita minúcia, porque vai tomando muitos sentidos depois, reler esse material, parece que condensa muita coisa. Então, essa primeira cena, que é composta da chegada do jovem, o ônibus que faz a chegada do jovem religioso, que vem pregar supostamente para a salvação da alma do Charlie, né? Em seguida, um trecho da aula dele, de redação, sem a câmera, onde ele insiste aos alunos que tenham clareza e persuasão em suas ideias, muito envolvido, né, em ajudar esses jovens a se expressarem, né? E causa um forte impacto a cena seguinte, que é a visão da casa escura, na qual um homem obeso, mórbido, aparentemente solitário, masturba-se, assistindo cenas eróticas homossexuais, fica ofegante, começa a passar mal, quando ouvimos as batidas na porta para a visita do tal jovem religioso, que, se oferecendo para ajudar, é levado por ele a ler um trecho de uma redação, estranhamente como se fosse a ajuda que ele precisasse, e ao ler esse trecho da redação, ele melhora. Parece que as palavras curam seu mal-estar, acalmam. A redação é sobre o livro Moby Dick, no qual a qual comenta a obsessão do pescador por matar a baleia e aponta o discurso do autor do livro como desvitalizado e descritivo, chato. Quem escreve a redação pensa que o autor tenta poupar o leitor de ouvir a sua dor. Só no final saberemos de quem é a redação e qual o motivo por ela estar ali. Precisa ser lida, né? E outra marca da abertura do filme é aquela frase insistente para os alunos serem autênticos, né? Sinceros e autênticos. O filme tem um aspecto sinistro, sombrio, algo de estranho e assustador e inquietante. Nós analistas gostamos muito dessa dimensão, pois a inquietante estranheza muitas vezes é o que vivemos diante da manifestação do inconsciente, né? As cenas são sempre dentro de casa, já que o texto é de uma peça de teatro, né? Do lado de fora só vemos a varanda, que é cercada, as frequentes chuvas, tempestades e um passarinho. Única cena de delicadeza alimentar que aparece no filme, né? O passarinho delicado recebendo aquelas frutinhas picadas. A casa escura, as batidas repentinas e inesperadas na porta vão nos assustando. Situações de sufocamento, queda, risco de morte
Estamos sempre esperando o pior. Há uma morte anunciada em contagem regressiva pelos dias da semana. Ao falar em morte, logo sabemos de uma morte que já aconteceu e deixou seu rastro. Ficamos sabendo do luto impossível de Charlie pelo suicídio de seu amado, seu companheiro. É clara a relação dessa perda com seu sintoma autodestrutivo, reação melancólica muito particular que recai sobre seu corpo. Se na melancolia a sombra do objeto recai sobre o ego, aqui recai sobre o corpo do sujeito. Aparece também um congelamento do tempo, guardado no quarto arrumado, como quando Alan estava vivo. É preciso manter o passado intacto. A impossibilidade de introjeção do objeto perdido estaria por trás da devoração insana de comida, produzindo um corpo que carrega o objeto dentro de si? Eu me pergunto, né? Ainda sobre o corpo e a compulsão alimentar, muitas vezes ela se faz acompanhar de um autoabandono, aversão ao próprio corpo e autodesprezo. Charlie pergunta num dado momento para o rapaz religioso: eu sou nojento, causo aversão? Eu pensei o que ele queria como resposta: a confirmação daquilo que ele mesmo provoca ou um olhar de ternura que o ajudasse a reverter isso? Um segundo elemento muito importante no filme são as relações pais e filhos. A Liz, amiga de Charlie, tem sua história de abandono e adoção. Seu pai adotivo, um religioso, autoritário e conservador, que ela responsabiliza pelo suicídio de seu irmão, de Alan, o companheiro morto do Charlie, né? Ela compartilha seus sentimentos e dificuldade de luto. Sabemos das dificuldades de luto nas mortes por suicídio, não é? O sentimento de culpa irreparável que provoca naquele que fica. Sabemos também da importância das relações sociais para a elaboração do luto, né? A gente só consegue suportar o luto chorando junto com os outros também que perderam. Outras cenas de pais e filhos: o rapaz religioso conta a sua história com relação a seu pai, na qual ele rouba o dinheiro da igreja para ele poder fazer a pregação dentro das suas convicções, do seu jeito, que era diferente do pai. E o pai não lhe permitia. E por fim, a história principal, que é do Charlie com sua filha, né? Ele havia abandonado a família por sua paixão amorosa, mas acredito também que por ter sido tornado proscrito pela sociedade, e considerava que sua distância seria melhor para ela. História mal contada, segredos familiares que, como sabemos, provocam manifestações graves em outras gerações. Essa dimensão transgeracional de episódios não elaborados que vão em cascata para as outras gerações, né? Nesse caso, a menina, Ellie, desenvolve reações antissociais. Ela diz: odeio todo mundo. Tudo que sobrou para ela faz afetar sua relação com o mundo e com as pessoas. Parece haver também um furor de vingança contra o pai. Seria um pedido de ajuda? Seria um ódio, um pedido de ajuda desesperado, tal como na visão de Winnicott com relação aos comportamentos antissociais das crianças e adolescentes que viveram trauma, né? Comportamentos que, na verdade, querem chamar o outro para conter, né? Voltando ao tema da cultura queer, uma questão muito importante é a da homossexualidade. O casal Charlie e Alan, o casal não encontra um lugar na cultura, seja pela família religiosa de Alan, seja pela mãe de Ellie, que, afastando a filha do casal, pensa estar protegendo a filha daquilo que até muito recentemente, né, e no livro o Daniel fala sobre isso também, que a homossexualidade saiu do DSM em 1973 e da Organização Mundial da Saúde em 1990, ou seja, muito recente. Era considerado então uma doença mental, né? Bom, um pouco de teoria sobre a obesidade. O filme aborda através da questão oral, da dimensão do primitivo, da origem, as questões do narcisismo, da constituição do eu, da autoridade, que se formam nos primeiros momentos, né? Da construção do objeto, da identificação com o seio. Construção que trará a possibilidade das relações do sujeito com o mundo, com o outro, e as relações de trocas, né?
Ainda nas palavras do Daniel, seu livro nos convida a pensar sobre a figura da obesidade como um paradigma da cultura ocidental e seu ideal de completude sem falta. Do que se trata? Do mal-estar da vida contemporânea, no qual há uma desarticulação da cadeia simbólica e regressão ao modelo de funcionamento da neurose atual, ausência de simbolização, ataque ao pensamento, ao tempo de entender, ao tempo das oscilações de presença e ausência, fundamentais para o processo de simbolização, ligados à construção do pensamento e da fantasia. O sujeito se esvazia de suas qualidades, tem um sentimento de desvalia, fica sem recursos para enfrentar a dor. A psicossomática psicanalítica traz grandes contribuições na compreensão das manifestações clínicas que estão para além do recalque. Encontramos situações clínicas da ordem das patologias do agir compulsivo, de descarga na ação, como os comportamentos de risco, as adições, as automutilações, os transtornos alimentares, atuações antissociais e as somatizações. Retomando a teorização das neuroses atuais, escritas por Freud, nessas patologias, a pura descarga por transbordamento e a impossibilidade de elaboração psíquica no universo libidinal faz com que, muitas vezes, esses sintomas, então, sejam de descarga no comportamento, como aparece na obesidade, que, diferentemente da anorexia, traz uma dimensão de passividade frente à necessidade do outro de alimentar em excesso. A busca de prazer nesses casos seria, na realidade, a busca da calma frente ao excesso pulsional, que, por estar fora do circuito erógeno, retornará incessantemente sem a possibilidade de satisfação. No filme, em algumas passagens, é clara a relação do recurso do comer para aplacar a angústia. Aliás, todos nós sabemos muito bem. Quem não recorreu a uma barra de chocolate ou algo assim frente a uma frustração e a uma dor? Eu faço isso frequentemente. É um filme de muitos diálogos densos, necessários para a vida dos sujeitos, né? Envolve das personagens. A história dos personagens vai sendo repassada e reescrita nesses diálogos. Podemos dizer que vão sendo elaboradas? Dado o momento, tudo começa a desandar, se desarticular. Charlie enlouquece, insulta seus alunos, quebra o computador, tem uma crise bulímica, devora os alimentos de forma animalesca. Na crise bulímica, o sujeito busca o gozo impossível. Esse comportamento representa uma ruptura com a ética, a estética, a civilização, desarticula os laços sociais, como na fala lá da Hannah Arendt, né? Charlie fala que acha que o seu amor poderia ter sido tudo para o Alan e poderia salvá-lo. A Liz, sua amiga, diz: não, ninguém pode salvar ninguém. A obsessão pela leitura da redação de Ellen, a filha, repetição calmante usada em vários momentos de agravamento do seu estado de saúde, que a princípio nos parece um comportamento autocalmante, esvaziado de sentido, mostra-se por fim outra coisa. No final, vai se mostrar como uma satisfação dele poder reconectar-se com a filha, de vê-la como uma jovem imaginativa e autêntica, rebelde também, dando esperanças a ele de que ela encontre seu caminho de troca com o outro e com o mundo, supere a sua atitude antissocial. E completa-se então no final do filme um momento de redenção nessa expectativa dele e no contato deles, né? Como na análise e através da linguagem, da comunicação e dos diálogos, que as personagens se salvam da dimensão mórbida e anônima de suas vidas. É isso, obrigada. Legal, muito obrigado, Aline. Muito rica a tua fala, né? Dá para pensar vários desdobramentos, né? Mas agora eu passo a palavra para a Heloísa e depois, ao final, quando a Luciana falar, a gente abre aí para uma interlocução. Tá com você a palavra, Heloísa. Daniel, oi, Luciano e Aline, obrigada por estar aqui, é um prazer, principalmente representando a CEPAM. Eu sou psicóloga formada pela PUC e psicanalista pelo SEDES.
e hoje eu faço, já há um tempinho, parte tanto da CEPAM quanto do PROATA em atendimento de criança e adolescente. Bom, como todo filme é muito polêmico, eu acabei sabendo desse filme muito antes de conseguir assistir. Eu não pude evitar e fui tomada por uma enxurrada de posts, comentários, opiniões, spoilers, até que finalmente eu fui ativamente atrás para ler algumas críticas, mesmo antes de assistir o filme. Confesso que eu acabei encontrando mais críticas negativas do que positivas, e entre tantos Googles que eu saí dando, eu acabei descobrindo que o filme é a adaptação de uma peça teatral que tem o mesmo nome, de um escritor que chama Samuel D. Hunter, e conta a história de Charlie, um professor universitário que se encontra recluso, que dá aulas pelo Zoom, mas sem abrir sua própria câmera, com a desculpa de que ela não está funcionando, e que sofre e sente culpa tanto pela perda de seu namorado parceiro, quanto também por ter abandonado a filha aos 8 anos, hoje uma adolescente, e que, além disso tudo, sofre com obesidade e está encarando bem de perto a própria morte. O diretor assistiu a peça em 2012 e disse ter sido bastante impactado, tanto que resolveu adaptá-lo para o cinema. Acredito que, por ser uma peça, faz bastante sentido que todo o enredo tenha se passado em um mesmo cenário, dando inclusive mais foco para os personagens e detalhes de uma mesma cena. Desde a estreia do filme no Festival de Toronto, ele vem causando bastante polêmica. Alguns se emocionaram profundamente, enquanto em outros o filme provocou um sentimento de repulsa, revolta e bastante mal-estar. O filme, assim como a peça, traz várias questões importantes sobre a vida de Charlie, uma possível depressão, uma compulsão alimentar, sobre o corpo dele, o estigma de peso, a vergonha que ele vai sentindo, entre outros tantos sentimentos. Nessas críticas que eu fui navegando, eu encontrei desde aspectos técnicos, que eu entendo muito pouco, mas que eu fui percebendo que tem muito a ver com o estilo do diretor, que não é, mas se assemelha quase que a um filme de um thriller psicológico, pela maneira que ele vai usando a iluminação, a trilha sonora, o tipo de filmagem close que ele vai dando. E pensando também em outros filmes dele, que é O Lutador, Mãe, Cisne Negro. Mas que acho que além da técnica, tem também uma função fundamental de passar uma impressão de ser tudo muito real, muito vívido, que proporciona quase que uma imersão ali no personagem. No início do filme, quando Charlie foi sendo apresentado, o corpo dele, a gordura, acabam chegando muito antes que ele próprio. E isso, às vezes, pode dificultar uma certa aproximação, uma dificuldade em sentir uma empatia e provocar até uma estranheza, já que é um corpo tão diferente daquilo que a sociedade espera, que a gente culturalmente está mais acostumado. E o que isso vai provocando na gente. Mas conforme ele vai se apresentando e a gente vai se aproximando, a gente vai quase que tirando essas camadas de pele e vai sendo possível enxergar o sujeito que tem por baixo de tanta pele. Isso me faz pensar como é difícil ver esse outro que é tão diferente, que fica tão recluso, e tudo que ele vai provocando na gente a partir desse corpo. E fiquei pensando, né, fala sobre esse personagem, sobre a vida particular dele, mas se não é uma estranheza que a gente vai tendo numa primeira impressão sempre ao encontrar pessoas, sujeitos, cada um com sua própria história. Um outro incômodo que ficou evidente para mim também no filme, e que a personagem Liz traz isso, é o tanto que ele foi capaz de investir e adaptar o próprio apartamento para ir dando conta das suas limitações, mas a falta de investimento que ele faz em si mesmo, seja financeiramente ou seja de outra ordem, para continuar a ter e estar na vida, especialmente pensando na relação dele com a filha. Outra crítica que eu fui lendo e fui pensando foi também em relação à escolha do ator.
que gerou bastante um certo alvoroço, acho que principalmente por ele não ser uma pessoa gorda, obesa de verdade, né? Ele precisou fazer o fat suit, que as pessoas falam, que é colocar toda a camada de roupa, de maquiagem. E fiquei pensando, né? Será que seria possível uma pessoa, no nível de obesidade que o personagem apresenta, representar ali no cinema o personagem? Ou será que uma pessoa dessa não sofre, como o personagem mostra no filme, um sofrimento enorme, que inclusive acaba isolando ele socialmente, acaba provocando muito sofrimento? Mas, enfim, o escritor da peça, o Samuel, relata em uma entrevista ao The New Yorker que talvez inconscientemente tenha escrito a peça justamente por ter se cansado de ver tantas comédias dos anos 90 com essa maquiagem fatsuit, como Professor Aloprado, Norbit, não sei, era da minha infância, e outras desse tipo, em que as pessoas obesas eram muito mal representadas. Inclusive, pelo que eu fui lendo nessas reportagens, a peça parece ter alguma semelhança, a peça e também o filme parece ter algumas semelhanças com a vida do escritor. Nessa mesma reportagem, ele conta que cresceu em Idaho, estudou em uma escola religiosa, onde aconteciam a maioria das peças teatrais da cidade, e quando ele estava na 11ª série, ele se deu conta que ele era homossexual. E ao entrar na faculdade, ele foi se deprimindo e se afastando muito das pessoas, e tudo isso, na história dele, fez com que ele ganhasse bastante peso. Ele vai contando nessa entrevista que só conseguiu se reestruturar e sair do quadro depressivo com a ajuda dos pais, de uma equipe profissional e do parceiro. Também como personagem, ele era professor em uma faculdade e tentava ter uma conexão bem próxima com seus alunos. Inclusive, tem algumas falas, tanto na peça quanto no filme, que ele tirou dessas aulas dele. Naquela fala que ele pede para os alunos serem muito sinceros, transparecerem o que eles realmente eram. E ele conta que foi com a ajuda de profissionais e acesso a um tratamento que ele conseguiu se recuperar tanto da depressão e perder os quilos que ele foi ganhando, mas que isso levou um tempo. E ao perceber, e ao emagrecer, ele foi percebendo uma diferença no modo como as pessoas estavam tratando ele. Que ao emagrecer, ele percebeu que as pessoas o olhavam e tratavam de uma maneira mais gentil e com mais empatia. Desde supermercados, que ele ia fazer compra, até relações mais próximas. Esse olhar do outro fica evidente em vários momentos no filme, mas penso que especialmente no olhar que Charlie recebe do entregador de pizza, que até então se demonstrava, acho que pelo tom de voz, ser simpático e empático com ele, ao vê-lo ali naquele encontro, ele fica espantado, e Charlie, quando ele volta, tem um episódio de compulsão, com uma voracidade e um descontrole bastante marcantes. Parece que faltam-lhe palavras para dar conta de tanta angústia. Fica um buraco, um vazio. Essa busca, essa compulsão seria, então, uma busca por um apaziguamento dessa angústia? O que ele não consegue elaborar psiquicamente que para colocar, simbolizar em palavras e tenta tamponar com tanta comida? Talvez a polêmica e o motivo de tantas polêmicas ao redor desse filme seja a dificuldade em pensar o filme como a história de um homem, de um sujeito, e não sobre a obesidade de maneira genérica. Por isso, não enxergo o filme estigmatizando nada. Ele conta a trajetória de vida de um sujeito e como ele lida com seus afetos, suas emoções e seus sofrimentos. Ou seja, é um filme, é uma peça sobre a história de Charlie e não sobre a obesidade. Legal, Heloísa, obrigado pela tua fala. Sem dúvida, temos mais desdobramentos aí, né? Bastante interessante a amarração que você faz. Agora eu passo a palavra para a Luciana Sadi. A palavra está com você, Luciana. Pronto, agora está com boa noite, Aline, Heloísa, Daniel. É um prazer estar aqui com vocês.
assim, ouvi também as falas de vocês que eu achei tão ricas que eu fiquei me perguntando o que mais eu teria para acrescentar, coisas tão legais que vocês já trouxeram. Eu vou me esforçar aqui, mas é muito bom estar conversando com vocês e ouvindo vocês. Acho que a gente tem uma visão bastante semelhante do filme. Então, agradeço aí o que vocês já trouxeram e agradeço o convite aqui para o Daniel também. Gente, me apresentando, né? Eu sou psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, onde eu sou membro efetivo e também sou docente. No ano 2000, mais ou menos, eu comecei a me interessar vividamente pelos problemas alimentares. Em 2007, eu fiz o meu mestrado nesse tema, na PUC, né? Trabalhando com técnica e psicanálise e método psicanalítico. E fundei também lá, acho que em 2008, 2009, o Grupo Corpo e Cultura, que é um grupo que estuda as problemáticas alimentares, o corpo e a cultura na atualidade. O Daniel, a gente se conhece desde então, o Daniel fez uma breve passagem por esse grupo, e estamos aqui, né, Daniel? Vou falar um pouco, assim, do filme de uma forma bem mais solta, né? Eu, primeiro, achei o filme muito comovente. Então, é um filme que toca a gente, toca na nossa impotência, na nossa dor também. É um filme, eu chorei diversas vezes, me surpreendi que vi o cinema cheio, ao contrário da Heloísa, eu fui nos primeiros dias e não quis ler nada sobre o filme. Então, me surpreendi que era um filme que estava com uma sala cheia. Eu vou muito ao cinema, porque eu faço ciclo de cinema e psicanálise com o MIS, a Folha de São Paulo, e a Sociedade de Psicanálise. Então, eu costumo ir 2 vezes por semana, mais ou menos, ao cinema, e as salas estão sempre vazias. É raro ver uma, a não ser quando é um blockbuster, as salas estão vazias. E esse era um filme que a sala estava cheia e as pessoas não levantaram para ir embora. Isso também me surpreendeu, porque tem uma coisa um pouco repulsiva da gordura que eu achei que as pessoas não fossem aguentar, porque é difícil olhar as imagens, não são imagens que deixam a gente confortável, elas são muito angustiantes, né? Mas o filme estava cheio, achei isso bastante interessante. Não sei como colocar isso, mas me lembro, pelo menos da minha concepção do que eu li em Freud e conheço da cultura, é que os sofrimentos psíquicos, eles se desenvolvem na cultura e eles estão muito ligados à cultura. E as novas patologias, e a gente pode chamar as compulsões, né, de novas patologias, não porque não existisse antes, mas é porque elas aumentaram tanto, cada vez mais quadros de patologias da área da compulsão, que a gente não pode deixar de pensar na cultura como sendo um fator etiológico muito importante nesses quadros. Então, imagino que isso também tenha atraído muito a audiência do filme, há programas na televisão sobre gorduras excessivas e os tratamentos, e, de certa forma, fico assim, eu acho uma infelicidade, porque essas pessoas acabam sendo tratadas meio como Homem-Elefante, que é um filme muito antigo, como objeto de circo, né? Para você, como se você estivesse na arena também, no Coliseu, dando vida ou morte, cancelamento, né? Ou deixa viver, no caso dos lutadores no Coliseu. Mas aqui eu também achei que tem um pouco essa atração mórbida da gordura, de ver alguém quase que no caso, o personagem está mesmo morrendo, né? E ter essa atração mórbida pela gordura, talvez num sentido não de se identificar com o personagem, mas de dizer, eu não tenho nada a ver com esse sujeito, porque a gordofobia leva a gente a tentar se diferenciar o máximo possível daqueles que estão sofrendo qualquer tipo de preconceito, né? E, infelizmente, o nosso personagem, o Charlie, ele tem
tanto a questão da gordura quanto a questão da homossexualidade, né? São duas formas de preconceito que ele não enfrenta, eu diria, ele não consegue enfrentar. Então, num plano geral, eu diria que é um filme sobre autonomia e autoria. Ele é um personagem que tem muita dificuldade de ser autor de sua própria vida, de conquistar a autonomia. Ele dá alguns passos nessa direção, o filme não nos mostra muito quando isso acontece, né? Quando ele consegue namorar com o aluno dele, ser separar da mulher, e aí parece que ele começa a ir ganhando uma direção de ter mais poder sobre a própria vida, se identificar um pouco mais com seus próprios desejos e lutar por isso. Mas a culpa é muito grande, ele não aguenta a culpa, ele aceita que a mulher o distancie da filha, ele podia não aceitar, mas ele aceita. Eu acho que isso já é a marca da punição. Ele precisa ser punido pela escolha que ele fez, porque ele não está em conformidade com o ideal dele nesse caso. Então, ele aceita essa distância e, por isso, faz sacrifícios para que no futuro ele tenha algum reconhecimento, mas já em morte, não mais em vida, em relação à filha. Então, eu acho que outra característica, e aí eu vou juntar um pouco com o que eu observo na minha clínica, no meu consultório, é a vergonha. Então, de um lado você tem a culpa e a punição, e do outro lado você tem a vergonha. A vergonha, a gente pode dizer que ela está mais ligada a um desajuste entre o eu e o ideal. Quando esse desajuste acontece, o sujeito é colocado numa sensação de grande achatamento. Isso não é diferente do que a gente observa no racismo, ou mesmo na homofobia ou na gordofobia. Existe um achatamento do eu. O eu quase que desaparece, perde completamente sua força. Vou falar só uma coisa tipo simpática. Os animais, os homens, são os únicos animais que ruborizam. E ruborizam diante da vergonha. É o único sentimento que leva, em geral, à ruborização. Os animais podem até sentir vergonha. Não há nenhum registro, pelo menos do Darwin, em relação à vergonha nos animais. Então, a vergonha parece ser uma característica muito humana, ou somente humana, e que faz com que o sujeito dê esse passo para dentro e se disfarce, porque ele também tem que disfarçar a própria ruborização. Ele precisa disfarçar a própria vergonha, porque a vergonha dá um sentido de humilhação, de diminuição para o sujeito. E você vê o personagem também tentando disfarçar a própria dor, tentando se desconectar da sua dor, fazendo que pareça, pode ser que pareça que tudo é normal, eu não me envergonho, não me envergonho de mim mesmo. Mas não é verdade, né? Ele está sempre colocado sem poder aparecer, sem poder se colocar. A leitura que eu faço, talvez um pouco diferente da Aline, é que só no final ele vai dizer para os alunos que os alunos devem escrever do jeito deles. No começo, ele está sempre ensinando o jeito certo de escrever, o jeito em que não haverá problemas na escrita, para depois, mais no final, ele aceitar que cada um deva desenvolver o seu próprio estilo, que tem a ver com a questão da autoria ou da autonomia, né? Então, assim, focando nessa questão da gordura, com a vergonha e com a culpa, eu vejo que é um personagem que está tentando se esconder o tempo todo, ele se esconde, e aí o que eu acho interessante é que a gordura é o próprio esconderijo, mas ela é um esconderijo conflituoso e, de certa forma, muito irônico, porque quanto mais você se esconde na gordura, mais você aparece, porque é impossível você não aparecer, né? Por causa do seu tamanho. Então, tudo que o sujeito quer é se esconder, e o que mais acontece nele é que cada vez mais ele chama atenção. A doença que o Charlie tem, até onde eu conversei com os médicos, ele tem uma doença cardíaca congestiva
que pode ser de magros, a doença não está necessariamente ligada à gordura, mas ele faz a opção, eu vou dar spoiler aqui, ele faz a opção por morrer, porque ele já está farto, porque ele não aguenta mais, porque é uma vida sem vida para ele, né? E que ele não tem mais forças para lutar. Em parte, eu acho que ele tem uma coisa um pouco ambígua, porque ele quer realmente morrer, mas ele ainda pretende fazer um grande finale, como quem saísse da vida com um grande finale. Qual é o grande finale? É deixar também um pouco de culpa para quem não o reconheceu enquanto vivo. Então, ele vai deixar o dinheiro para a filha, ele fez sacrifícios que ninguém pôde reconhecer. Tem o grande finale de deixar os alunos chocados também, e já não tem ninguém mais que possa fazer nada por ele. Aí, na minha leitura, passa uma espécie de necessidade de fazer o outro sofrer, como em muitos suicídios a gente vê, o outro se sentir um pouco culpado pelo ato que você resolveu ter, mesmo que seja um ato impulsivo, como é a maioria dos suicídios. Aqui, no caso, não era um ato impulsivo, era um ato escolhido, um ato pensado, que, de certa forma, joga um pouco de culpa nos outros personagens secundários. Mais uma coisa que eu acho interessante falar para vocês, e eu já vou parando, porque acho que é importante a gente conversar mais, é que quando o Charlie, por exemplo, o entregador de pizza olha para o Charlie e se assusta com o Charlie, com o tamanho do Charlie, o Charlie começa a comer compulsivamente, isso assim, para mim é uma dessas típicas identificações com o agressor, né? Ele não aguenta a agressão de novamente se vê excluído e objeto de nojo e de vergonha, objeto da própria gordofobia, e a defesa que ele tem é ele mesmo se atacar. E a gente vê isso em vários desses quadros em que a questão da gordura é importante. Não podendo lutar contra ela, você se alia a ela, ou não podendo lutar contra o agressor, e essas pessoas são agredidas constantemente o gordo é agredido na nossa sociedade, e essas pessoas maiores ainda são mais agredidas mesmo, não podendo lutar, elas se identificam com a agressão, aí a comida entra como um fator duplo, ela é tanto um calmante quanto um agressor, ela faz os dois papéis. Mas eu também queria trazer para vocês uma coisa que eu acho importante pensar, que é o fator positivo da gordura. A gente olha para a gordura e acha que ela só tem um fator negativo. E o que a medicina quer fazer? A medicina quer arrancar a gordura das pessoas. Ela quer tirar a gordura. Os tratamentos visam emagrecer as pessoas, mas eles não visam entender qual é o sentido da gordura para as pessoas. E eu acredito que se você não souber um pouco qual o sentido positivo da gordura na sua vida, é mais difícil você conseguir não diminuir o peso exatamente, porque hoje há muitas drogas que facilitam isso, mas conservar minimamente essa diminuição do peso. E ali a gente observa, por exemplo, em muitas mulheres, uma defesa contra abusos e assédio sexual. E a gordura entra como essa defesa. Enquanto eu não puder me defender e poder dizer não, eu vou usar o meu corpo para se defender no meu lugar, o tamanho do meu corpo, né? Para se defender. Eu já tive assim situações de pacientes que elas usavam a gordura para elas não dizerem sim para todas as oportunidades sexuais que apareciam. Então a gordura era o freio, né? No caso aqui do Charlie, a gente vê que ele começa a engordar. Ele era um homem gordinho, como muitos de nós somos. Mas ele começa a ter esse engordamento, eu não conheço outra palavra, inventei essa, engordamento. Ele começa a ter o engordamento a partir da melancolia, como disse a Aline, quando ele perde o companheiro dele, que eu entendi que se suicidou, porque não aguentou a barra de ser homossexual numa comunidade religiosa. E aí a melancolia
que leva ele começa a se tratar dessa forma, ele não tem outros recursos para lidar com a dor, com o ódio do abandono, com o ódio do objeto, com ódio de si mesmo, e é claro que a comida vai formando esse amálgama de calmante, que como calmante não dura nada, a gente sabe, é um calmante muito superficial, né? E ele não encontra outros recursos para lidar com os sentimentos dele. Ele é um homem que está muito machucado, ele está muito machucado. E a gordura teria essa função também de fazer um espaço entre ele e o mundo, um espaço que psiquicamente ele não consegue construir, né? Então, aí a gordura vai entrando, é uma defesa, ao mesmo tempo ela vai estruturando e fica cada vez mais difícil ter outros recursos para lidar com ela que não a forma como a gente vai vendo aqui no filme. Eu não sei se eu me excedi, mas eu vou parando por aqui para poder a gente conversar mais aí sobre o filme. Bom, obrigado, Luciana, pelos teus comentários, é muito rico também. E, de alguma forma, sim, nós somos psicanalistas, acaba reverberando em todos, né? Essa questão dos saberes analíticos, a leitura do filme, somos pessoas, modéstia à parte, sensíveis, né? Que se emocionam num filme como esse. E eu confesso a vocês que o convite, né, que partiu de mim aí para esse encontro, ele veio antes de eu assistir o filme. Então, por algum motivo, eu realmente achei que o filme precisava ser discutido pelo impacto que ele está tendo, pela temática que me interessa, que tem muito a ver com o meu livro, né, Obesidade Não Toda. Agradeço aí por ter me citado. E de alguma forma eu confesso também que eu assisti o filme e no meu impacto, que eu estou impactado até agora, pouco me vieram palavras para descrevê-lo. A gente estava até comentando isso nos bastidores antes da gente começar a gravação, que ele é um filme que fala por si mesmo, é um filme de arte, é um filme muito bem feito, e que de alguma forma é aquele filme que dá vontade da gente ficar contemplando, da gente ficar se alimentando de um saber inconsciente que ele nos traz, que ele se propõe a nos trazer. Então, ele é um filme de impacto porque ele toca na alma, ele toca no nosso coração, ele é um filme humano nesse sentido, assim como é a experiência psicanalítica, que vai além das palavras, do limite dos sentidos. A minha esposa, ela dificilmente chora em filmes, mas ela assistiu comigo e se emocionou e disse: Olha, esse filme fala de tanta coisa que eu acho que a obesidade é só um detalhe, não é um filme propriamente sobre obesidade. E aí eu fiquei com essa fala dela na cabeça, ela que não é psicanalista, enfim, mas como ser humano, percebeu, fez essa leitura. E, de fato, é um filme que eu resumiria em 3 palavras: o amor, o saber e a verdade. A cura do Charlie tá quando essas 3 coisas conseguem se juntar de uma maneira sincrônica. Até o momento em que o filme, a gente está trazendo um monte de spoiler, né? Mas a gente imagina que quem está assistindo o debate já tenha visto o filme. Até o momento em que, digamos, ele está vivo, se conduzindo a esse momento da morte, existe um descompasso entre o amor, o saber e a verdade. Isso aparece de várias formas, em vários personagens e em várias atitudes. Então, por exemplo, quando o filme começa e tem a câmera vazia, a câmera escura ali, ele não aparece na reunião online, aí há saber, há amor, mas não há verdade. Por quê? Porque ele tem amor em ser professor, ele quer transmitir um saber para esses alunos do que seria ser um bom redator, mas ele não é verdadeiro, ele está escondido.
a mulher que cuida dele, que seria a cunhada, né? A irmã do falecido companheiro. Ela o ama, ela cuida dele, ela sabe como cuidar dele, mas ela não é verdadeira o suficiente. Por quê? Porque ela dá os sanduíches e ela, ao mesmo tempo, se questiona de por que ela está fazendo aquilo. Ou seja, ela quer ajudá-lo, mas, ao mesmo tempo, ela fracassa, porque ela não pode ser verdadeira da maneira como ela gostaria de ser verdadeira com ele. Embora ela se esforce o tempo todo para ser, né? O rapaz da igreja, ele ama, ele tem um saber que ele quer transmitir, mas ele não é verdadeiro. Por que que ele não é verdadeiro? Porque ele esconde dos outros o lugar de rejeição do qual ele veio. E quem vai fazer esse papel de levantar a bola da verdade para todo mundo é a filha do Charlie. Ou seja, ela consegue conjugar, mesmo através do seu ressentimento, da sua dor, o saber, o amor e a verdade. Ela posta lá no Facebook, no Instagram, a verdade de cada um. Ou seja, com muito ressentimento, com muita dor, porque é sintomático isso para ela em função do abandono. Mas o que ela quer por trás disso tudo é que não hajam mais hipócritas no mundo. Então você assumiu me abandonar, então você assuma. Agora você diga que me abandonou, você diga que me trocou por um homem. Você diga quanto dinheiro você tem, né? Você mostre para todo mundo quem você é. Então, mesmo ele se entregando à morte de alguma forma, no momento em que ele levanta da poltrona, lá no fim do filme, e vai em direção a ela, é porque ela conseguiu tocar o amor, o saber e a verdade. Ou seja, ela produziu uma redação, quando ela era pequena, que ele mesmo faz ela tomar eco essa redação, de que o autor da Moby Dick estava descrevendo um monte de coisa para ele se esconder. E o Charlie muito bem percebe isso e diz: essa é a sua melhor redação, seja você verdadeira. E ele resolve ser verdadeiro junto com ela. E ele levanta, e ela, através desse gesto de amor pela verdade, acaba amando ao pai, mesmo com o ressentimento, e ele também se sente amado por ela, e aí ele pode morrer em paz. Ou seja, aquele sofrimento terminal tem um fim, ele vai para aquela cena da praia e encontra ela ali de alguma maneira num cenário idílico. Então, de alguma forma, tem uma reparação entre eles. Não é uma reparação fofa, não é uma reparação agradável, né? Mas é uma reparação emancipatória, ela provoca um marco existencial em ambos. No caso dele, conduz ao fim dele. No caso dela, não sabemos, porque o filme não mostrou. Então, eu entendo que o filme trata desses três aspectos, né? Do quanto nós precisamos ser verdadeiros, do quanto o mundo ele resiste à verdade, ele produz um saber tendencioso, né? Onde as pessoas têm que ser adestradas ou têm que fingir que elas são uma coisa que elas não são, seja pela sua sexualidade, seja pelo seu corpo, seja pelo que elas dizem, seja pelo que elas escrevem. E é muito curioso que na questão da religião, que vem aquela discussão também bíblica, né? Está o seguinte, que cada um só vai ser aceito se ele for alguma coisa que ele não é.
Ou seja, a religião no filme, ela precisa que você seja um mentiroso. Ah, então se você é um homossexual, você renegue a sua homossexualidade. Deus não aceita isso, né? Se você comete um pecado, a gula, então você se cure para que Deus te aceite. E aí o rapaz foi excomungado da família justamente porque ele roubou, né? Porque ele começou a entrar em conflito com esses valores. Depois, novamente, graças à menina, a filha do Charlie, ela lança ele na verdade e ele é reintroduzido nessa família. Então, a filha do Charlie, ela funciona como uma psicanalista, no sentido completo, assim, do termo, né? Porque ela vai propiciando movimentos de autoimplicação de cada um com o seu próprio sintoma. Então, a rigor, essa é a minha leitura do filme. Tem muitos detalhes que a gente poderia falar, se a gente quiser transformar o Charlie num paciente, né? Então, pensar a origem da compulsão, que a Luciana falou, um luto não elaborado, que se transforma numa condição melancólica, em que há um achatamento do sujeito em relação ao seu objeto de satisfação oral, por conta da impossibilidade de nomeação de um desejo, justamente de ser verdadeiro em relação a ele mesmo e ao mundo. No filme isso acontece novamente, como eu disse, porém tarde demais, no sentido de prolongar a vida dele aqui, né? Tem um desfecho, uma espécie de iluminação, mas que não é suficiente para reverter o quadro em que ele já se encontrava. Então, sem dúvida, né? Tem a questão do horror, né? Do corpo do obeso, foi falado aqui sobre as acusações de que o filme seria gordofóbico. Eu acho que ele mostra a gordofobia das pessoas. Acho que seria muito estranho se não o mostrasse, né? Mas ele não é gordofóbico porque ele é uma defesa humanista de todos ali. Ele não está condenando ninguém ali. Ele mostra as coisas como elas são. No caso dele, é o que a vida dele foi culminando nesse quadro. É um ser humano que precisava de uma certa forma de libertação, né? E ele não encontrava essa libertação, ele ficou escravizado dos seus afetos, da sua vergonha, da sua angústia e da sua compulsão, né? E vocês veem nas cenas da voracidade alimentar, não é um vínculo de amor que ele tem com a comida, né? É uma devoração. Ele pega 2 ou 3 pedaços de pizza e bota aquilo para dentro, né? No sentido de uma devoração, né? Do próprio objeto, que é justamente decorrente da falta de amor que existia dentro dele. Então, a gente pode entender que as drogas, as compulsões por comida, né? Enfim, decorrem justamente da falta do semeamento de amor. Então, e nas relações e dentro de si. Então, quando a Luciana diz, né, consultei médicos, falei essa questão da importância psíquica da gordura, sim, tem esse aspecto defensivo, ambivalente, narcísico do corpo, da imagem, né? Ao mesmo tempo, comer traz uma satisfação efêmera, né? Mas quando isso está excedido de maneira que o sujeito se vê refém da comida, ele não consegue escolher não comer, ele se vê compelido a comer, isso é por conta da impossibilidade dele de elaborar uma determinada distância em relação às coisas que ele, vamos dizer assim, se encontra em continuidade, né? Se encontra colado no objeto, né? Então, assim, a grosso modo, essa seria a minha leitura do filme, mas é claro que a gente pode, enfim, psicologizar mais e, e assim por diante. Não sei se vocês concordam com a leitura, né? Enfim, essa coisa do saber, do amor e da verdade foram 3 coisas que me vieram à mente, mas também os personagens são complexos, né? E não dá assim só para, talvez, reduzir a isso, né? Mas, enfim, são vetores que eu entendo que fazem parte aí desse cenário do filme, né?
Eu achei muito poética a sua leitura. Também concordo. Concordei com todas também. Mas filme bom é isso, né? Propicia criar muitas possibilidades de leitura. O filme é bom, né? Eu acho que, além do filme vir dentro do teatro, né? Os filmes que têm, primeiramente, o teatro como base para fazer o seu roteiro, eles são, em geral, filmes que se passam em ambientes menores, fechados, mas aqui eu acho que é a própria claustrofobia da própria gordura, não é só o fato dele ser, né, oriundo do teatro, né, o roteiro original, o roteiro antes de virar roteiro do filme, mas é porque mostra quanto o sujeito está preso, e ele está preso mesmo, ele não consegue mais se movimentar, fisicamente e psiquicamente também. É tudo muito pouco ali que dá. Então, acho que essa sensação de estar num lugar escuro e fechado é o esconderijo, que se torna uma espécie de poço do qual você não consegue mais sair, porque você foi cavando no seu esconderijo um poço cada vez mais fundo para você, né? Mas acho muito bonita a sua leitura. Também achei, concordo, bem poética mesmo. Obrigado, pessoal. E é uma coisa que eu agradeço a vocês, porque antes do debate eu só tinha o amor, o saber e a verdade. A minha fala ia ser assim: o filme fala sobre o amor, o saber e a verdade. Me cala. Aí, graças ao que vocês trouxeram, que eu consegui juntar os pontos. Então, era pré-consciente e agora eu consegui ficou consciente em função do discurso de vocês. Então, eu considero que é uma fala conjunta aí que foi feita hoje, né, entre nós. Muito legal. Gostei muito também e achei que tanto a sua fala como a Luciana também me fez pensar um pouco essa dimensão do disruptivo, no sentido positivo, né? Que para mim naquele momento que ele começa a jogar tudo, ele enlouquece, mas na verdade é aquele momento que ele começa a ser mais lúcido. E a garota com sua atitude antissocial também está manifestando coisas muito sérias, né, através de sua atitude. Achei bem interessante isso, que com cada personagem é como se ela botasse o dedo no nariz e falou, e aí, tal coisa? Não, peraí. Muito bom, muito bom. Mas os jovens são assim, né, Eu ia falar Aline? isso. Fala, Heloísa. Não, é que o Daniel foi falando e fiquei pensando que tem muito a ver mais com a criança, às vezes, que não tem tanta censura, né, e que vai falando, sem muitas papas, e acho que com a adolescência também que volta e fala tudo que está pensando mesmo, e transgride. Enfim, acho que eu ia falar alguma coisa parecida com o que você estava falando, Luciano. Acho que não é à Porque acho toa que que é ela que vai denunciando tudo sim, isso, né? sem dúvida. Ela vai denunciando. Ela é jovem, ela tem a favor dela a lucidez, né, nesse sentido, como o Daniel trouxe a verdade. E talvez contrário a ela, o ressentimento e o ódio que dificultam que a verdade seja aceita, sei lá, que possa ser tolerada, né? Porque já dizia que verdade sem compaixão não serve para nada, né? E a falta de compaixão dela, com todo o direito que ela tem de estar irada pelo abandono, né? Dificulta que a gente aceite primeiramente o que ela traz, mas como dizem, a verdade dói, e ela realmente faz doer, né? Talvez exageradamente até. Uhum. E agora, eu acho que os outros personagens são mais mal construídos, do meu modo de ver. Eu acho que o personagem do Charlie não é um personagem caricatural, mas eu acho o menino que vai com a Bíblia e a filha um pouco caricaturais demais. Eu tive mais dificuldade de me identificar com eles, porque eu achei que eles estavam excessivamente num polo, sabe? Faltou um pouco, do meu modo de ver, né, uma mão mais leve
na construção desses personagens. Uhum. Eu queria comentar uma associação que tive da redação e a história da Moby Dick e da obsessão do pescador em matar baleia. Se não havia algo também de um certo desejo dela de matar o pai, né? Ela pega a faca num dado momento e ele, em 2 vezes no filme, quando ele se levanta, e ele é enorme, né? Além da gordura, ele é muito alto. Lembra um pouco uma baleia quando se joga para fora da água, assim, né? Aí dá uma sensação esquisita de uma coisa que parece mesmo uma baleia, assim. E eu fiquei, então, com esse pensamento de que... E quando ela dá o remédio para o pai também, ela poderia estar envenenando o pai, podia estar matando o pai, né? Com o remédio para dormir, num dado momento que ela dá o remédio. Então, é um filme que é muito sincero com a destrutividade, né? Com relação a si mesmo e ao outro, né? Isso que é difícil pra gente, a gente quer adoçar um pouquinho, mas fala muito da alma humana. E ele é franco, né? Nesse sentido essa coisa do a baleia, o primeiro sentido que dá é que ele é uma baleia de maneira literal, que é justamente um xingamento muito comum aos obesos, né? Enfim, chamar de baleia. Então, a primeira reação que te dá, e eu entendo que quem tenha ficado muito impactado com isso, né? Não tenha uma leitura talvez mais psicanalítica. Bom, o filme é um bullying explícito. Tá dizendo que o cara é uma baleia. Veja só que filme gordofóbico. Mas é justamente nessa ambiguidade da baleia e aquele que está em sofrimento por não ser verdadeiro que está a genialidade do filme, porque ele lida com a ambiguidade da linguagem. A baleia é a própria cura, ela é a vergonha, ela é o escárnio do outro, entronizado por uma cultura esteticamente intolerante e, do ponto de vista médico também, porque, de fato, no momento, no limite em que ele está, é algo que conduz à morte, efetivamente. Então, não se trata aqui também da gente romantizar esses estados, porque é diferente de uma pessoa que tem alguma característica dela ou de um quadro, digamos, psicopatológico, endocrinológico, em que ela esteja correndo risco de vida, ou tenha uma condição de saúde muito grave, né? Então, eu achei muito legal isso, de que tem essa ambiguidade semântica, onde é ser uma baleia que se mostra que pode-se, através da verdade, haver um processo de autocura e de cura do outro. Então, nesse sentido, a filha dele também é uma baleia. O rapaz que volta para casa também é uma baleia. Aí você descola a baleia do animal para ser uma baleia enquanto um agente da verdade, um agente que pode ter o seu lugar simbólico no mundo construído. Eu acho que a cura estaria nisso, um processo de amor, coragem, em que há uma conjugação do amor, do saber e da verdade. Então, essa seria a condição da cura enquanto uma baleia que se dá a ver, que se revela, né, nesses 3 aspectos. Daniel, nós do Grupo Corpo e Cultura fizemos um encontro para debater o filme A Baleia umas 2 semanas atrás também. E um dos meus colegas do Grupo Corpo e Cultura foi estudar por que a baleia, né? Mas nos Estados Unidos não se chama gordo de baleia. Uhum. É uma coisa cultural brasileira, né? Então, e aqui deu muita margem a acusar o filme de gordofóbico. Coisa que lá não, né? A baleia acho que adquire mais o sentido que você está trazendo Uhum. do que o sentido da verdade ou o sentido dos instintos, que você também poderia ter essa leitura, né? No Moby Dick, os instintos que você tem que
matar, destruir, controlar em nome da civilização. É um animal Também voraz. poderia ser isso, né? Um animal, o seu lado animalesco, né? Mas é uma coisa muito brasileira chamar gordo de um bullying brasileiro. Não sei qual é o bullying americano, mas agora eu acho o seguinte, né? Muitas pessoas se matam das formas mais variadas, né? Às vezes são escolhas também, né? Não é um suicídio escancarado, mas não deixa de ser uma escolha de não querer continuar vivendo, uma escolha talvez tão legítima quanto querer continuar vivendo, dependendo das condições de sofrimento físico e mental em que você se encontra. Uhum. E a gente precisa aceitar que algumas pessoas, né? Eu acho que o comportamento da enfermeira, ele causa um mal-estar porque você quer que ela lute pela vida. A gente foi ensinado a lutar pela vida, né? E eu não acho que ela tem um comportamento destrutivo. Ela já devia ter tentado muito. E não adianta, porque é impossível fazer alguém se tratar se a pessoa não quer se tratar. Ela precisa atingir um nível de angústia para se tratar psicologicamente ou fisicamente, um nível de medo, de angústia, que não é todo mundo que consegue atingir. Sim, mas é uma morte eutanásica, né? Que ela facilita, mas, no entanto, não é o que ela queria. Ela, ela em vários momentos, ela tem eclosões de raiva com ele. Você não pode comer feito uma pessoa normal? Ou o que que eu estou fazendo? Mais um sanduíche, né? Que eu vou te dar, né? E tudo mais. Então, você não vai para o hospital? Então, tem vários momentos em que o amor dela por ele, né, em função da dívida, do amor que ela tem pelo falecido irmão, faz com que ela busque que ele seja verdadeiro em relação à vida, né? Ou seja, de que ele possa finalmente aparecer e reverter aquela situação, né? Mas não é suficiente. Então, me parece que, de fato, não foi suficiente para ele estar vivo, mas a filha dele, através daquela cena final da emancipação espiritual que ele tem, vamos dizer assim, ela consegue conjugar esses três fatores, né? Gostei bastante dessa discussão sobre esse tema do suicídio, seja o suicídio ativo, seja o suicídio de se deixar morrer. Mas lembrando que tem um momento que a frase ninguém pode salvar ninguém é da própria Alice, né? Ela fica tentando salvar, mas num dado momento ele aparece essa referência que seria uma fala que ela fez para ele com relação a ele ficar sonhando que poderia ter salvo o Alan, né, do suicídio. Ela mesma fala, não, ninguém pode salvar ninguém. Acho bem forte essa fala, importante, né? Um certo nível de abstinência que a gente tem que ter com o outro mesmo, como você dizia, né, Luciana? Tem um tanto que é o próprio sujeito, é o direito dele tomar decisão, né? Uhum. Talvez seja o lado mais trágico, né, Aline, do filme. E assim, aquilo que a gente realmente gostaria de salvar o Charlie. O Charlie parece uma pessoa excelente, que qualquer Sim. um de nós gostaria de ter como amigo, né? E a gente, à medida que vai conhecendo o Charlie, vai relevando os aspectos físicos que são incômodos e tem vontade de conversar com ele, quer se aproximar dele, né? Então, acho que essa é a coisa mais trágica, é que é tarde demais, né? Mas ainda bem que ainda há alguma redenção no final. Seria tarde demais além ainda se não pudesse haver essa mínima redenção em relação à filha. E acho que tem um momento só no filme que tem um toque, assim, né? Quando a Liz encosta nele, sabe? Aquilo me chamou a atenção também. Acho que é o único momento do filme que tem uma troca de afeto, de pele, assim, de toque com ele especificamente, né? Que ela vai se aproximando. Com a ex-mulher também, no finalzinho. Tem? Tem. Ela diz que vai escutar o coração dele, alguma coisa assim, encosta E nele e ele abraça. e abraça.
Muito Mas bem. gostei eu só queria comentar que a Heloísa falou na sua fala, parece esse tema, que é como se a gordura chegasse antes dele, né? Mas aos poucos a gente vai podendo conhecê-lo e enxerga muito para além da gordura. Também acho que não é um filme sobre obesidade mórbida, sobre coisas mais, outras coisas. É um Eu filme sobre concordo, vida, viu? né? Um filme sobre o que é a vida, né? E acho que tem uma questão de perdão, de fracasso, as escolhas, né? A possibilidade de ser autêntico, de ser aceito, né? Enfim, tudo isso é o que perpassou as falas de vocês, né? Também. É, porque o quanto você tem que renunciar para você ser aceito por alguma comunidade? Tudo, na verdade, porque primeiro você renuncia à sua sexualidade, mas depois vão dizer que seu cabelo é crespo. Depois, né, você nunca vai. Esse ideal você não tem como satisfazer, né? Mas nem sempre é possível você dar a volta por cima e se aceitar, aceitar seu próprio desejo. Tudo bem, então acho que ficamos aí com um gostinho de Quero Mais, né? Um filme que dá para a gente ficar associando e pensando vários aspectos, mas talvez esteja bom por hoje aí. Vocês estão satisfeitas falando em comida? Sim, muito. Achei Sim, muito rica a troca. muito, muito interessante mesmo. Legal, então, gente, muito obrigado pela presença de vocês, foi muito rico. Vamos aí pensar em mais discussões de filmes. Vocês que estão nos assistindo, mandem comentários, perguntas, sugestões, críticas também, né? A gente sabe que é um filme polêmico, pode ter gente que não concordou com alguma coisa do que a gente falou, mas estamos abertos aí a responder, né? Vamos conversar. E é isso aí, né, pessoal? Então, nos vemos em mais um episódio aí do Gaiata Psi. E um grande abraço a vocês e até a próxima. Obrigado, Luciana, Aline e Heloísa. Tchau. Tchau, tchau.